Perceber o seu direito ao descanso no teletrabalho é algo fundamental para a manutenção de sua saúde física e mental. Você obtendo dignidade, prestando seu serviço por via do teletrabalho, sem perturbações inoportunas em momentos inadequados, vivendo sem pânico ou medo recorrente de ordens a cumprir o mais rápido possível durante os seus períodos de descanso. Algo importantíssimo para todos que trabalham para viver melhor e não querem viver para trabalhar. O trabalho tido como um meio, uma parte, não a totalidade da vida a ser vivida e apreciada com a família, lazer e desenvolvimento pessoal. Um texto interessante de Orlando José de Almeida e Daniel de Oliveira Varandas, com o título Direito à Desconexão do Trabalho, Períodos de Descanso, trata da matéria envolvendo um modelo adotado na França em 2017. No momento em que o Brasil estava regredindo quanto ao direito do trabalho, a França estava avançando na efetivação da dignidade humana. Conforme o texto, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, os empregados franceses conquistaram o direito em horários de folga não responder e-mails ou mensagens referentes à execução de serviços. Trata-se do direito à desconexão do trabalho. Assim, a França se tornou o primeiro país a adotar medidas legais para garantir o direito ao devido gozo do tempo de descanso do funcionário. Merece ser destacado que na França, a jornada laboral na semana é de apenas 35 horas. Os franceses encaram o lazer como algo fundamental. Além do que, será mencionado aí em relação ao Brasil, uma crítica que vem sendo apresentada à lei francesa diz respeito ao efetivo cumprimento da norma, considerando que não há punição em caso de sua transgressão pelas empresas. É questão de maturidade do direito. O que importa é que após a edição da lei, o assunto ganhou novas discussões e reflexões, como falam os autores. Mas, muito além da legalidade, deve ser analisada a efetiva necessidade e a aplicabilidade de uma norma contendo tal imposição. Algumas multinacionais, como a Volkswagen, desligam os seus servidores para que os seus empregados não possam ter acesso ao trabalho remotamente. No Brasil, ainda não existe lei dispondo que é direito do empregado deixar de responder nos horários de folga, e-mails ou mensagens referentes ao trabalho encaminhadas pelo empregador. Todavia, pensamos, concordando aí com os autores, que no momento atual os empregadores, os empregados no Brasil não estão preparados para a adoção de uma lei dessa natureza. E agora a coisa se ampliou com essas questões da pandemia e das quarentenas. A realidade francesa, no que diz respeito ao tema em discussão, é bastante diferente da brasileira, não só do ponto de vista cultural e social, onde os empregados e empregadores daquele país já estavam preparados para a edição da lei, mas também do ponto de vista legal. De fato, uma nova realidade jurídica no Brasil, na direção apontada, poderá gerar abusos por parte de empregados e empregadores que teriam liberdade para deixar de atender solicitações de grande importância, principalmente quando emanadas de empresas de determinados segmentos da economia ou ainda mediante acordo entre as partes visando fraudar a norma. É importante exatamente ter um disciplinamento para que haja o direito à desconexão. De outro lado, falam os autores que nós devemos lembrar que a legislação brasileira já há bastante tempo trata do direito às horas prestadas quando o empregado fica sujeito a sobreaviso. E o que foi estendido aí para os regimes de plantão ou equivalente, constante na súmula 428 do Tribunal Superior do Trabalho. Dizem os autores aí que tem que ressaltar que o tema relativo ao direito à desconexão já foi debatido nos tribunais, mas naturalmente sem o viés dado pela legislação francesa. O TST confirmou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, dizendo que a concessão de telefone celular ao trabalhador não lhe retira o direito ao percebimento das horas de sobreaviso, pois a possibilidade de ser chamado em caso de urgência, por certo, limita a sua liberdade de locomoção
e lhe retira o direito à desconexão do trabalho. Foi um processo 64.600 de 2008 e nesse ponto, a partir do ano de 2011, falam os autores, no que tange ao trabalho remoto, foi alterada a redação do artigo 6º da CLT, que passou a dispor que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. E no parágrafo único, restou determinado que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fim de subordinação jurídica aos meios pessoais e direitos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio, ou seja, dá vínculo, né? Logo, se existir o trabalho em jornada suplementar estabelecida, mesmo que remotamente, serão devidas às horas de sobreaviso ou extraordinárias. O que se recomenda, dizem os autores, é que seja evitado o abuso dos dois lados. O empregador deverá respeitar os horários de descanso dos seus empregados, fazendo convocações de prestação de serviços em situações realmente excepcionais. E nesse contexto vale destacar que médicos e psicólogos consideram as doenças psicossomáticas como o mal do século. E isso, sem dúvida, tem boa parte de seu surgimento no trabalho, que por sua própria natureza pode ser estressante o suficiente, somado às várias horas que se passa longe da família ou devido a constantes chamados em períodos de descanso. Pense aí no Setembro Amarelo, quantidade de suicídios, né? No outro norte, os empregados, eles devem atender aos chamados encaminhados, a depender do que vem, não é? E o certo é que atualmente os patrões e trabalhadores brasileiros não estão preparados para vivenciarem o direito previsto na legislação francesa, conforme dizem os autores. Mas agora com a pandemia a coisa se aprimora. Portanto, aí a disposição legal editada naquele país, que permite a desconexão do empregado após o horário de trabalho, repercute muito além da esfera da defesa do lazer pessoal, como se dá entre os franceses. Assim, para uma correta e justa aplicação de um dispositivo semelhante no Brasil, deve eventual adoção ser precedida de amadurecimento da sociedade, de ampla discussão quanto à necessidade, aplicabilidade e repercussão financeira para os dois lados. E é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje, um projeto de lei que está aí tramitando. Assistindo esse vídeo, você vai perceber a importância do conhecimento do Instituto do Teletrabalho no Brasil, seja para os trabalhadores ou para os empregadores, evitando prejuízos de saúde e segurança para ambos os lados. É um vídeo gratuito que vai ampliar a sua visão e interpretações sobre a importância da existência dos momentos de trabalho e de descanso para a sua rigidez física e mental, além de um bem social com a sua presença junto à família. É um presente a você que se interessa em ter um mundo cada vez mais livre, justo e solidário. Certamente vai ajudar a transformar a sua vida e sua atuação em âmbito individual e coletivo, uma vez que você precisa ficar atento para não perder possibilidades enriquecedoras. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado que desde o doutorado em Direito na Universidade Federal do Ceará venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com ações teóricas e práticas para crescermos juntos. O material é único, com fontes imparciais e oficiais que tem a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e conhecermos os famosos ossos de ofício. Antecipo que se você quiser aprender um pouco mais, visite minha página clovisrenato.com.br, Clovis com I, não é? E receba grátis um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais e deixe seu contato para ser informado dos cursos que eu vou lançando no correr do ano. Geralmente eu lanço por apenas uma semana para um número limitado de pessoas para que eu possa dar mais atenção a cada um. Se inscreva, participe de minhas redes sociais e fique informado. Eu estou imensamente feliz com os milhares de novos participantes na última semana, tanto no curso
quanto nas redes sociais e os novos envolvimentos nas publicações gratuitas diárias. Gratidão a você que mantém essa chama acesa. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. Vamos então aos dados sobre teletrabalho e direito à desconexão no Brasil. Sobre o teletrabalho, na CLT atual, após a reforma trabalhista de 2017, é importante perceber que, conforme o artigo 62, não são abrangidos pelo regime previsto no capítulo sobre a duração do trabalho, na seção da jornada de trabalho, os empregados em regime de teletrabalho. Pasmem, mas é assim que está. É o que está expresso no artigo 62, inciso 3 da CLT. O teletrabalho ele foi incluído pela Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, mas ainda está prestes a ser alterado, como estamos apresentando neste momento, sobre a inexistência ainda de direito à desconexão. Na atualidade, o disciplinamento do teletrabalho está no capítulo 2A da CLT, dos artigos 75A a 75E. Assim, se dispõe o 75B, que considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de trabalho, é assim que diz na CLT. Ademais, a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. É bom, inclusive, ver isso com o sindicato e ficar atento. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Para a CLT, no modo que está, poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido aí o prazo de transição mínimo de 15 dias com a correspondente registro em aditivo contratual. Veja, é tudo escrito, né? Senão, depois prova pela realidade. As disposições relativas aí à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Nesse ponto, tais utilidades para a atual CLT não integram a remuneração do empregado. Isso aí já foi uma tristeza, né? Porque quem é para arcar com isso é o empregador. Lamentavelmente, a norma pretende transferir mais responsabilidades aos trabalhadores ao dispor que o empregador deverá instituir os empregados e instruir eles aí de maneira expressa, ostensiva, quanto a precauções a tomar e evitar doenças aí de acidentes e questões do trabalho. O empregado deverá assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Digo lamentavelmente pelo fato de não impor ao empregador garantir os equipamentos de proteção individual ou coletiva quando necessários à saúde e segurança do trabalhador ou da trabalhadora, nem impondo que o empregador garanta a estrutura para o trabalho. Notícia da agência Senado, de agosto de 2020, demarca uma nova proposta para alteração da CLT, o Decreto-Lei 5452 de 43, e esse projeto regulamenta o direito à desconexão do trabalho em períodos de folga aqui no Brasil, citando novas teorias jurídicas sobre a regulamentação do teletrabalho e decisões judiciais a favor da imposição de limites a fim de preservar a vida privada e a saúde do trabalhador. O senador que propõe o projeto, ele propõe transformar em lei o direito do empregado à desconexão do trabalho em seus períodos de folga. Segundo o texto do PL, é o PL 4044 de 2020, o empregador não poderá solicitar normalmente a atenção de um empregado
em regime de teletrabalho por telefone ou por qualquer ferramenta de comunicação eletrônica fora do horário de expediente. Acordos ou convenções coletivas poderão admitir exceções em casos fortuitos ou de força maior. E nessas situações, porém, o tempo de trabalho do empregado contará como horas extraordinárias. Além disso, para o PL, o empregado em gozo de férias será excluído dos grupos de mensagens do trabalho e removerá de seus dispositivos eletrônicos privados quaisquer aplicativos de internet, sem excluir, lógico, outras ferramentas tecnológicas que vierem a ser criadas, aí voltados exclusivamente para o uso do trabalho. O texto ainda modifica a CLT, regulamentando as circunstâncias do regime de plantão e da escala de sobreaviso no trabalho à distância. O projeto, segundo aí o propositor, ele se baseia no princípio ao direito à desconexão do trabalho defendido pelo jurista Jorge Luiz Souto Maior, sob o argumento de que o avanço tecnológico escraviza o trabalhador ao obrigá-lo a estar acessível remotamente em todo momento. O senador acrescenta que os telefones conectados à internet e os serviços de mensagens restringiram o gozo dos períodos de folga. Para ele diz que tais ferramentas tecnológicas não têm sido utilizadas de forma episódica pelos empregadores, mas rotineiramente, como se os trabalhadores estivessem à sua disposição o tempo todo, a todo momento. E, portanto, aí, em total inobservância da jornada pactuada em contrato de trabalho. Ao justificar sua proposição, o parlamentar citou noticiários sobre doenças ocupacionais resultantes do excesso de trabalho, situação que considera agravada pela intensificação do teletrabalho durante a pandemia da Covid-19 e associou as jornadas excessivas ao impedimento ao acesso de mais pessoas ao mercado de trabalho. O parlamentar também mencionou o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que condenou um empregador ao pagamento de danos morais por desrespeito ao direito de desconexão do empregado. Com relação a essa questão que ele chamou o legislativo à responsabilidade de prevenir abusos decorrentes do avanço tecnológico. Ainda propõe a exclusão da CLT do inciso acrescentado pela Reforma Trabalhista de 2017, que exclui o expediente à distância das normas sobre jornada de trabalho, como nós falamos há pouco. Nos termos do acompanhamento da atividade legislativa, o PL 4044 de 2020 pretende alterar o parágrafo 2º do artigo 244 e acrescenta o parágrafo 7º do artigo 59 e os artigos 65A, 72A e 133A da CLT. Isso para dispor sobre o direito à desconexão do trabalho. Assim, ele visa ampliar o disciplinamento sobre o teletrabalho quanto às regras da jornada de trabalho, períodos de descanso e férias. Conforme a matéria de Vitor Nuzzi, lá da Rede Brasil Atual, com o título Teletrabalho se consolida em gangorra emocional trazida pela pandemia, enfatizando que a crise sanitária intensificou o uso de um recurso que já vinha crescendo no mundo do trabalho. Além da busca do equilíbrio, já se discutem medidas como o direito à desconexão. Veja, a gente está falando do projeto e olha aí outro novo texto. De maneira geral, eu estou trabalhando o mesmo número de horas, só que mais produtivo. O problema é que trabalho no meu quarto, então parece que nunca saio de fato do trabalho, conta a engenheira ambiental de 27 anos lá de Curitiba. Ela diz que a ansiedade aumentou com certeza, o trabalho tem muita pressão e a convivência com o time trazia mais leveza. Ela diz que assim, o meu trabalho em si e o desempenho não foram afetados, pelo contrário, mas ela diz que está mais produtiva, porém ela sente que a saúde mental dela piorou. Já no outro caso, para o professor universitário de 42 anos, a duração do expediente não mudou tanto, mas a intensidade aumentou. No teletrabalho, além das aulas virtuais, que não foram interrompidas, e das pesquisas para orientar,
é preciso acompanhar o ritmo acelerado, que ele também tem uma filha, e ele reveza aí com a mulher também o home office para cuidar da menina na casa deles e trabalhar. Veja, os depoimentos que tem na matéria, diz que a intensidade da jornada dele aumentou muito, tem que ser uma jornada muito produtiva, e ele diz que se sente como um piloto de Fórmula Indy, se sente trabalhando mais porque ele nunca para. O depoimento do professor, que atua em uma instituição privada de São Paulo, foi exatamente interrompido por uma chamada da filha, que conta a matéria. O desafio do equilíbrio, aí nessa, há mais de 8 milhões de pessoas, segundo o IBGE, trabalhando no sistema de home office ou teletrabalho. Uma tendência que já era crescente e irá se consolidar mesmo depois da pandemia. Nesse momento, o desafio é se equilibrar profissional, física e emocionalmente entre trabalho, questões domésticas e familiares, o impedimento de sair, a vida fora do lugar, mas que o modo de trabalho em si, diz por exemplo aí uma médica, ele aponta justamente a intensidade da jornada e as obrigações impostas em quantidade cada vez maior. Ela diz que o mais importante é que as pessoas vão continuar tendo de atingir metas e entregar produtos em tempos muito exíguos. Assim, todo mundo irá trabalhar no limite superior, diz a matéria, como diz aí a médica e pesquisadora em saúde do trabalho. É a busca do aumento da produtividade aliada à avaliação de desempenho. Ela dispõe que sabem que as metas não vão ser atingidas, mas todo mundo vai tentar. Saber que isso pode resultar em uma avaliação ruim é uma pressão constante. O ponto crucial é o sistema de metas e os prazos frequentemente exíguos para as entregas dos serviços. Veja, essa questão de regulamentação e brechas. O home office ou o teletrabalho foi regulamentado pela reforma trabalhista aprovada em 2017, essa lei 13.467, que define a modalidade como a prestação de serviço, como eu falei há pouco, preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. O comparecimento eventual ao trabalho para alguma tarefa específica não descaracteriza o regime. Diz aí que pela CLT não pode haver distinção do trabalho realizado fora ou dentro das dependências da empresa, ou seja, não pode, reiterando, haver distinção de remuneração ou recebimento de benefícios como plano de saúde e vale alimentação. Observa aí, por exemplo, um advogado que fala sobre a questão da matéria. Segundo ele, aí, o teletrabalho exige um aditivo ao contrato. Nesse pacto, deverá constar quais serão as atividades que serão realizadas pelo trabalhador. Deverá também constar como serão feitos os reembolsos ao empregado caso ele tenha alguma despesa com equipamentos. Pois, apesar de estar trabalhando de casa, cabe à empresa fornecer todo o equipamento necessário, como a gente estava exatamente comentando. De aproximadamente 2.600 denúncias relativas à pandemia, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, recebeu 147 sobre teletrabalho. A maioria, 139, refere-se a empresas que, mesmo podendo, não adotaram a modalidade. Em poucos casos, o empregador não quis ressarcir custos. A Procuradoria teve ainda um caso em que a empresa pressionou os funcionários para manter a câmera ligada durante todo o horário de expediente. A carga horária cresce também, e o problema para o advogado que fala na matéria são os dois artigos da CLT. O primeiro, 62, estabelece que empregados em regime de teletrabalho estão isentos de ter a sua jornada controlada e, consequentemente, não haverá recebimento de horas extras ou a fiscalização do intervalo para almoço. Ele diz que isso tem acarretado, na prática, um aumento significativo da carga horária de trabalho. Diz que, na opinião dele, isso não é nem um pouco razoável, pois com a facilidade de acesso à tecnologia, é perfeitamente possível a empresa controlar os horários dos funcionários. Ele avalia, por isso que a gente está falando que é importante esse projeto que vem. A situação tem levado a atualizações do direito do trabalho e em alguns lugares, como na França, já existe o chamado direito à desconexão. A gente falou há pouco, a lei entrou em vigor em 2017, mas recentemente aí a Telefônica aqui no Brasil assinou um acordo nesse sentido após uma negociação com a Uniglobal Union, uma entidade sindical que abrange 20 milhões de trabalhadores
em 150 países. O diretor regional da Uniaméricas, ele lembra que a entidade assinou o seu primeiro acordo, chamado Marco Global, justamente com a Telefônica em 2001, formando aí uma rede sindical internacional. Ele disse que pressionaram muito para que houvesse uma mesa permanente de negociação global. E ele utiliza esse marco global para facilitar o diálogo entre o sindicato local e a empresa. Quando é necessário e quando o sindicato solicita, ele diz que participam diretamente. Bom, com relação à lei e acordos sobre desconexão, é importante demais a negociação coletiva. No ano passado, o direito à desconexão entrou na pauta de ser discutida com a Telefônica. Segundo aí o dirigente, o problema era bastante recorrente e grave em várias empresas. Uma das coisas que eles, os chefes, mais reclamam é as metas que eles têm e o dever de impor aos subordinados. Então eles começam a fazer uma campanha mundial. E a Telefônica aceitou fazer essa conversa e assinar como um anexo a esse acordo do Marco Global. A discussão envolve aproximadamente 50 mil trabalhadores e trabalhadoras. Em fevereiro de 2019, com o acordo assinado, os sindicatos locais iniciaram seus processos de negociação, já concluídos na Espanha, na Argentina e no Chile, e em andamento no Brasil e no Peru. Basicamente, a empresa reconhece o direito de o funcionário não responder nenhuma mensagem ou e-mail de trabalho se estiver fora de sua jornada, em caso de descanso, Caso haja necessidade, deve haver um acordo com notificação prévia à representação sindical. Na Argentina, conta o dirigente, o acordo inclui cláusula pela qual a empresa não pode, sob nenhuma hipótese, punir o funcionário ou impedir o seu crescimento profissional pelo fato de não responder mensagens. Regras para o retorno aí, nesse caso, para esse ano, previa-se a assinatura de outro acordo justamente relativo ao teletrabalho, mas a pandemia atrapalhou o andamento das negociações. Em maio, firmou-se aí outro anexo ao Marco Global, estabelecendo normas gerais para o retorno do trabalho. Uma disposição aí no espaço, regras de saúde, segurança, exames, testes, tudo foi feito. E por falar em acordo, outro artigo aí que o advogado da matéria fala, que ele considera preocupante, é o 75, porque determina que o empregador deve instituir aí e instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Ele fala assim: veja que a lei diz que deverá instruir, mas não fiscalizar. Ele diz como é que a CLT trata do assunto de uma maneira muito genérica. O caminho tem sido os sindicatos buscarem a regulamentação mais específica de seus acordos e convenções coletivas. Dessa forma, conseguem estabelecer normas que garantem mais proteção. Estão sendo pactuadas regras como proibição de envio de mensagens em celular particular e de envio de e-mail, mensagens por determinado horário. Veja, transformar facilidade em organização. Diz uma médica também que defende aí a pactuação. Muitos bancários, por exemplo, estão bancando a banda larga, tiveram que providenciar um celular novo para o teletrabalho. Isso no futuro as empresas podem prover. Para a empresa significa um gasto, mas não é algo crucial. O problema, diz a médica, não está relacionado à informatização, mas ao sistema como um todo. Diz que os avanços tecnológicos têm sido úteis nesta pandemia para diminuir o isolamento. Conforme a médica aí, mas com relação ao mesmo tempo, são utilizados para manter o trabalho o tempo todo na vida das pessoas com intensificação do ritmo. Diz que a gente tem de usar essas inovações tecnológicas para a organização de pessoas e movimentos para alcançar condições de vida e trabalho melhores, não piores, Para o juiz de trabalho, aí, Luciano Coelho, da 9ª Região, lá no Paraná, a questão da jornada exigirá abordagem diferente. Ele diz que claro que há risco para o empregado de acabar se conectando excessivamente. E também há risco para o empregador de o empregado dizer que está conectado e está fazendo outra coisa. Ele diz que acha que a boa-fé das partes é a chave para o sucesso do sistema de home office. Já o psicólogo Cristiano Nabuco, conforme a matéria, ele fala de reinvenção. Diz que o desafio é como
exercitar o direito à desconexão em um mundo tão competitivo. Do jeito que estávamos vivendo, não será mais possível. Estamos hoje de frente para o espelho, olhando para a nossa realidade como nunca olhamos, diz o psicólogo. Desde março, em quarentena, uma engenheira da matéria conta que o trabalho em si não mudou muito, mas todas as reuniões passaram a ser virtuais. Nessa nova situação, houve treinamento para melhorar a comunicação. Ela fala que o mais difícil foi aprender a fazer tudo online e não ter mais a possibilidade de ir a uma mesa de um colega pedir ajuda. Veja, é um problema real. Deslocamentos e flexibilidade, por exemplo. Ela relata prós e contras aí da nova rotina. Ela diz que não perde mais assim 2 horas de deslocamento, mas ela pode acordar mais tarde, tem mais flexibilidade de horário e sente, né, o que importa é a entrega do resultado no final e não se passa mais ou menos tempo na mesa. Diz ali perto, diz que a sua mãe, uma autônoma de 58 anos, conta que um volume de trabalho diminuiu para esse outro caso, né, mas a rotina de casa lá mudou bastante. Ela disse que está tudo dedicado a projetos pessoais, que ela não conseguiu encontrar brechas para desenvolver com pesquisa em um livro. Porém, ela acha importante salientar que na rotina o que mais mudou é estar com a família toda em casa na maior parte do dia, uma filha em home e outro filho estudando online, o marido também vem almoçar todos os dias. Ela disse que a rotina dessa senhora ficou acelerada e de cabeça para baixo para dar conta de tudo. A ansiedade não vem do trabalho, mas das incertezas que são coletivas, diz a matéria. Será que iremos sobreviver à doença? Quando teremos vacina? Como ficará a economia? Questiona aí outra pessoa. Em resumo, essa nova situação com o Moody's, que está conectada ao trabalho oficial e 24 horas conectado de forma extra. Fator humano, já outro professor fala que manter a sua rotina puxada no teletrabalho, que pode ir de 10 horas da manhã às 15 horas do dia, e como extras ainda cuidar da filha nas horas de folga. Por causa de vírus, eles acabaram dispensando a diarista e assim como a esposa, né, aponta a questão do fator humano. Diz que a grande estranheza para ela e para ele como professor é dar aula para alunos que de um modo geral preferem não ir à câmera, não ligar. E aí fica nesse escuro, né, e isso é um pouco solitário, tira o professor esse termômetro que são os olhares, as reações e a interatividade. Realmente, essas questões de limites entre a família, lazer e trabalho, essas zonas de conflito, para outro psicólogo, que é professor lá da UMESP, ele diz que nunca foi tão necessário regulamentar o chamado direito à desconexão, a fim de se evitar o que já vem se batizando de tecnoestresse. Né? Tem que buscar limites, essa questão incluindo ainda a interação com a família. Tudo no mesmo ambiente, o que pode proporcionar potenciais fontes de conflito. O que tem se chamado de novo normal, entre aspas, né, pode ser visto como uma nova modalidade de precarização. Um empecilho aí pode ser a conhecida desigualdade brasileira. Ainda assim, diz a matéria, ele acredita que do limão pode sair uma limonada, como diz o provérbio. Mas o teletrabalho já existia em menor escala antes da pandemia. Várias situações que nós vimos a nível de oportunidades, de possibilidades, de problematizações, de dificuldades pelas quais as pessoas estão passando. E esse projeto de lei que está aí tramitando é importante para que a gente realmente comece a buscar um pouco do que foi perdido, não esquecendo da relevância que tem, principalmente nesse momento de lacuna jurídica, da questão da desconexão, dos sindicatos, da representação, da negociação coletiva, como diz a Convenção 98 da OIT e várias outras convenções, e tem na norma, né, principalmente nos acordos coletivos de trabalho, nas convenções coletivas de trabalho, aumentar a participação dos representantes para fiscalizarem esses contratos individuais de trabalho negociados diretamente, porque não pode ser impédios. Muitas coisas que estão na lei que não tem previsto, o judiciário vê isso a nível de contrato, realidade e prova na instrução, mas sabe-se que é muito difícil pensar nisso e a nível de judiciário, porque pode impactar muito as pessoas, até porque grande parte delas não vai sequer ao Poder Judiciário, ainda mais agora,
com essas dificuldades processuais que muitos juízes não se sensibilizam com relação da hipossuficiência dos trabalhadores e condenam muitas vezes eles em custas e honorários, seja em condenações parciais ou condenações totais. Então, por hoje, agradeço a você a participação, se integre mais, compartilhe, curta, dê seu like, faça seu comentário, se inscreva. Obrigado, até a próxima.